Fala, minha gente, tudo certo? Vamos falar aqui sobre uma declaração que o técnico adversário deu depois da partida do Inter contra o Atlético Paranaense. Odair Hellmann, papito, criado aqui, disse que estava emocionado. 21 anos da sua trajetória foram começando na arquibancada do Beira-Rio, sendo jogador, acolhido depois quando ele encerra a carreira, depois do acidente do Brasil de Pelotas e vindo a ser técnico do Inter, queria ter conquistado um título, não conseguiu, chegou na final da Copa do Brasil, até meio que se emocionou naquele momento. Mas o Papito deu uma informação que eu considero muito relevante. Ele disse que olhou o Clássico Grenal para se basear em como iria colocar a estratégia do seu time, mas que não olhou só o Clássico Grenal. Olhou outras partidas do Inter no Campeonato Gaúcho com o Pesolano e disse: ele sempre manteve o mesmo jeito de jogar. Não teve variação tática. Foram sempre os mesmos jogadores, ou seja, foram sempre as mesmas disposições táticas, com apenas a variação da característica do jogador. Um jogador mais para lá ou mais para cá vai mudar o jeito de jogar, mas isso é muito por conta da personificação do atleta do que necessariamente do jeito de jogar. E disse, o Inter manteve sempre um 3-2-5. Essa é a leitura, mas ele disse, o jogo é móvel, ele se move, mas se alguém quiser fazer uma leitura tática seria 3 zagueiros, pensando que o Bruno Gomes abre uma linha de 3 e aí tem os 2 zagueiros, 2 volantes, e aí na linha de 5 que ele coloca seriam o Vitinho de um lado, o Bernabé de outro, neste caso, o último jogo, Tabata, Alan Patrick e o Borré. O Inter chegava com uma linha de 5 jogadores. Só que aí o Papito disse, vendo o Grenal e vendo os outros jogos e vi que ele não muda o jeito de jogar, é sempre apostando nesse esquema, o que ele fez? Abriu a marcação. O Odair coloca, abre a marcação dos ponteiros, neste caso o Vitinho e principalmente o Carboneiro, não teve Carboneiro dessa vez, né, mas o Carboneiro que ele esperava ou o Bernabé para ter, e aí vem o detalhe, ele disse, no Clássico Grenal, o Alan Patrick estava muito livre na entrelinha, que é a linha da defesa com a linha do meio campo, o Alan Patrick ficou aqui, e o Thiaguinho e o Arthur iam pra frente e não tinha muito o que fazer, o cara ficava liberado, recebia aquela bola ali. O que fez o Odair, mesmo sabendo que teria pouca bola a seu favor, colocou 2 caras posicionados ali. Na verdade, fechou aquela rua ali. Botou uma linha de 5, uma linha de 4, fechou, deixou só um jogador na frente. E o Papito diz, olha, o que acontece, eu tranco o Inter. O Alan Patrick, que é esperto, sabe que estava marcado, tem que fazer o quê? Sair da zona onde tem marcação. Ao tentar fugir da marcação, ele teve que automaticamente ir para o lado do campo. O lado do campo, eles deixaram ele ir. Só que no lado do campo, ele pega a bola, tem 50 metros até o gol do Internacional. E assim o Odair disse, eu, primeiro, bloqueei os lados do campo, que era o forte, com os jogadores, e automaticamente bloqueei aquele setor onde o Alan Patrick foi rei no Clássico Grenal. E assim travou. E ele até admite, dizendo, olha, o Atlético teve 29% de posse de bola. Ele disse, para esse jogo era isso. Nós vamos ter que em outras partidas aprender a jogar mais com a bola também, porque não vai dar para ser sempre assim. Mas presta atenção, um técnico de fora chegou no primeiro jogo do Brasileirão e disse, ele joga sempre com linha de 3, 2 volantes, abre 2 pontas, 2 meia atacantes e um cara mais centroavante, chegando com 5 no ataque. Eu tranquei os lados, fechei o Alan Patrick, matei o Internacional. É de se refletir bastante sobre essa situação. Eu já vou te falar aqui sobre o que o Pesolano contra-atacou na entrevista, ele não respondeu o Odair, tá? Só para te explicar quais foram os argumentos dele sobre a partida. Mas antes preciso te dizer que esse vídeo é para KTO, tem ganha até R$20 em aposta grátis na KTO se tu entrar agora no site. No link que tá na descrição no primeiro comentário, tu vai na KTO, cara, tu pode errar o palpite que tu vai ganhar até R$20 em aposta grátis na KTO, principalmente para quem usa celular. Se tu tá no celular, já clica lá, faz teu cadastro e começa a brincadeira. A KTO tá dando vintão! Ó, mesmo se tu errar a aposta, tu pode ganhar com a KTO. Essa é a barbada, dá uma lida lá para ver como é que funciona a situação. Bom, primeiro, o Pesolano também falou. E ele disse que depois de um clássico, o impacto físico, mental é muito grande e ainda mais com 3 dias só de recuperação, o que basicamente ele não disse com essas palavras, mas eu estou traduzindo, o Inter pagou o preço de todo o desgaste no Clássico Grenal.
Disse que o Alan Patrick jogou na função que mais lhe agrada, como um segundo atacante pelo lado esquerdo, saindo do lado esquerdo e vindo por dentro. E que o Bruno Tabata era para ser aberto pela direita, gerar uma movimentação por ali, entrando pelo meio e tirando os zagueiros da zona de conforto e tentar movimentar os zagueiros para, talvez o Tabata não faria o gol, mas ele seria a peça que chamaria atenção, estaria por ali, o zagueiro teria que marcar e tu teria um Alan Patrick, um Borré, um outro jogador para fazer, mas não deu certo. Ele disse que o Inter enfrentou obstáculo porque o adversário jogou com linhas baixas, resumo, retrancado, e isso complicou a vida do Internacional. Eles fizeram um gol, ao fazer um gol se fecharam totalmente, o Internacional com a retranca, e era uma retranca, né? Era uma linha de 5, uma de 4 na frente ali, e só o Viver lá no ataque, e automaticamente os caras trancaram a rua, disse, complicou bastante. Sobre a explicação do Carboneiro não ter jogado, disse que o Carboneiro saiu muito desgastado do Clássico Grenal e por isso não iniciou a partida. Ele falou que só atua quem está inteiro física e mentalmente e que sim, vai fazer muitas mudanças ao longo da temporada, porque seu time tem que estar muito bem física e mentalmente para entrar em campo. Se o cara está desgastado fisicamente, não joga, está desgastado mentalmente, também não vai entrar. O Pesolano tratou como imaturo qualquer tipo de colocação sobre o Campeonato Brasileiro. Tá muito cedo, primeira rodada e tudo mais. Mas admitiu que o grupo do Inter é curto e que todos os jogadores precisam estar prontos para jogar. Sim, você já ouviu em outro momento que o grupo do Inter é curto. Tal qual falava o técnico Eduardo Cudê. Ele está dizendo que o grupo é pequeno. Então, como um grupo é pequeno, todo mundo tem que estar preparado para jogar. Falou de utilizar a base e tudo mais. E também disse, eu sei que é ideal contratar, aquela coisa assim, mas respeito o limite financeiro do Inter, tá difícil contratar, tem o fair play financeiro, que não pode gastar mais do que ganha a partir de agora no Campeonato Brasileiro e que isso vai ser respeitado. Enfim, um Pesolano que a gente já tinha dito, está sendo parceiro dos dirigentes, não está, né, brabo, batendo na mesa, dizendo que quer reforço e tudo mais. Tá bom? Começamos com o Odair, terminamos com o Pesolano. E agora, o que você que está do outro lado pensa sobre essa história? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.